Boa noite, irmãos. Ainda nesse clima de louvor e adoração, gostaria de chamar aqui na frente a Carla Monteiro. Hoje ela vem dar um testemunho todo especial para nós. Testemunho de amor, um testemunho de fé, um testemunho de conversão. Boa noite, irmãos. Glória a Deus, aleluia, que alegria. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Daqui a pouco eu vou acender só com o Espírito Santo, né? Com as velas não. E quando eu descobri, quando eu cheguei aqui, que eu ia falar no Santíssimo, né? Foi um choque, eu não sabia. Eu até então não tinha entendido ainda porque que a gente estava tirando o sapato. Falei, não, vou tirar. Eu fiquei muito emocionada, porque eu estou aqui por causa dele, né? Por tê-lo descobrido na hóstia e no vinho consagrados. Então, antes de começar o testemunho, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, agradeço a Deus pela oportunidade, também ao Tiago, aos irmãos. Senhor, fala conosco, Deus, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Vamos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, irmãos. Então, o testemunho é o seguinte. Para eu dar esse testemunho, eu vou ter que pedir perdão a vocês, mas eu prometo que eu não vou demorar tanto assim quanto parece. Eu vou ter que voltar uns 25 anos da minha vida. E depois vocês vão ver que eu vou voltar 40. Mas é um mal necessário. É o seguinte, eu tenho 45 anos, aqui está meu marido, o Hudson, que levantou agora com a garotinha, que é a Esther, de 5, o Davi, de 9, e o Mateus, de 10, quase 11, ali também presentes. Quando eu e o Hudson começamos a namorar, no ano 2000, né, eu não era católica, também não era protestante, que é a igreja por onde eu passei antes, eu não era cristã. Eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, muito difícil, porque minha mãe estava gravemente doente, ela teve um câncer, e morreu de câncer 5 anos depois. Mas Deus me preparou para essa perda, sabe? E Deus foi muito misericordioso comigo. Eu estava numa fase em que eu estava planejando fazer muitas coisas erradas, estava pensando que droga que eu ia comprar, com que dinheiro. Estava bebendo, eu nunca fui de beber, não bebo, mas estava bebendo razoavelmente bem, para quem não bebia nada. E cometendo alguns pecados graves, sabe? Fora os que eu estava planejando fazer, e graças a Deus não deu tempo. E quando minha mãe estava doente, minha mãe, que até então era o meu porto seguro, porque eu ainda não tinha nenhuma conexão com o Senhor, eu tive uma visão em sonho. Foi mais que um sonho, foi uma experiência fora do corpo. Eu sou estudante de psicologia, eu sou jornalista, mas também sou estudante de psicologia, estou estudando de novo. E eu contei isso em sala, inclusive, uma vez para a professora. Existem experiências semelhantes, até de uma outra colega em sala, e existem estudos sobre isso, que ela trouxe para a gente. Eu me vi, minha avó estava dormindo na minha casa, então eu estava dormindo na sala, porque a minha avó estava no meu quarto, minha avó materna. E eu me via dormindo, e via os móveis da sala. Eu estava dormindo, mas eu me via dormindo e via os móveis da sala e via a janela da sala. E na janela da sala, um ancião, um mensageiro do Senhor, estendia a mão para mim e falava: Carla, siga Jesus. Eu não sei quem é ele, eu só sei que é um mensageiro de Deus, e eu sei que eu acordei me sentindo muito bem, muito bem. E daquele dia em diante,
eu procurei seguir Jesus. Mas começar por onde? Como eu disse a vocês, eu não era cristã. Sequer em Deus eu acreditava nessa época, tá? Meus pais, aí eu vou voltar aos 40 anos que eu falei, né? Meus pais se separaram, eu tinha 1 ano. A parte da família do meu pai é protestante, raiz de uma época que não existia quase protestante, culturalmente protestante, são dos primeiros ali da região do Caparaó, onde surgiu a igreja metodista. Parte deles era praticante, parte não, mas eram protestantes. E na minha família, por parte de mãe, ali eu fui desenvolvendo uma vivência muito afastada deles. Como eu disse, essa separação deles foi muito precoce, eu tinha só 1 ano. E quando eu tinha 6, meu pai se mudou para o interior, para essa região próxima a Caparaó mesmo, ali, região de Iguaçuí. Se casou de novo também, ali um pouquinho antes, então eu perdi muito assim do contato. A gente se via quando ele estava aqui, mas teve um distanciamento emocional, houve problemas e também houve da minha parte o pecado de desonra, pai, né? Vamos dizer que eu tomei um partido assim que eu não poderia ter tomado, porque ele é o meu pai, né? Hoje somos amigos, né? É uma boa referência para mim, eu para ele, mas nem sempre foi assim. Bem, e aí diante da minha mãe voltei, né? Então, meu pai, gente, eu estou um pouquinho emocionada porque eu não esperava que eu ia falar assim do lado dele, tá? Não esperava mesmo, eu fiquei muito assim tocada com isso. Nesse afastamento do meu pai, eu, em termos de religião, quando fui busquei religiões não cristãs, até mesmo paganismo, estudei hinduísmo uma época, eu tinha muito esse viés oriental também, e eu não entendia Jesus nas religiões em que eu pratiquei como o Salvador. Eu não sabia que ele tinha dado a vida por mim, eu não entendia essa coisa da cruz. Eu nunca tinha ouvido falar sequer nisso, porque meu pai também se afastou da fé, mesmo protestante, durante muito tempo. Então, quando a minha mãe estava ali doente, quando Jesus teve misericórdia e mandou o mensageiro me procurar, né, a gente fala, encontrei Jesus, ninguém encontra, é ele que encontra a gente. Né? Eu era uma daquelas 99 ovelhas ali perdidas, e ele foi lá e me resgatou. Nesse momento, eu já era ateia. Eu já não acreditava nem em Deus mais. Eu não orava, eu não buscava, mas eu comecei a buscar. Só que eu fui buscar onde? Onde eu tinha como base referência. De novo, fui olhar cultos e práticas que não eram cristãs em essência, mas eu também não sabia, não entendia nada. E o tempo foi passando e, ao longo de 5 anos, Deus me deu mais 2 visões em sonho. Na segunda visão, e isso se passaram anos, eu estava no meu quarto. E, de novo, eu vi o meu corpo dormindo, eu vi o quarto, só que dessa vez era um anjo caído, da cabeceira da minha cama. E eu acordei extremamente assustada. E o pensamento que me veio à mente estou numa encruzilhada, preciso escolher um lado. Vocês sabem que não existe em cima do muro no reino espiritual, não sabe? Não tem. Se a gente está em cima do muro, se a gente está com um pé na santidade, o outro pé lá fora, um pé na igreja, outro pé no mundo, como dizem, não tem em cima do muro para Deus. E eu falei, Senhor, acordei passando mal, bem diferente do sentimento que eu tive no primeiro sonho, que eu acordei me sentindo assim, no céu. Pois é. Passou-se mais algum tempo e em 2006, no Réveillon de 2006, ali, transição de 2005 para 2006, veja que começou em 2001 esse processo, hein? Eu estava lendo um livro chamado A Viagem de Theo. Esse livro é um livro secular, tá? E ele é um passeio pela teologia, por todas as religiões, as principais religiões do mundo, todas. As africanas, as gregas, né, daqueles muitos deuses, todas, orientais, enfim. E aí, quando eu cheguei na parte do cristianismo, aquilo me deu um choque. Espera aí, só nessa religião, Deus se encarnou e morreu por mim. Só aqui no cristianismo, Deus morreu por alguém. Porque nas outras religiões, Deus é o todo-poderoso, ele até, algumas vezes, até um arbitrário, né? Nas religiões greco-romanas, por exemplo. Em outras religiões, a gente tenta manipular Deus, mas no cristianismo eu descobri, lendo esse livro secular, Deus não é manipulável.
mas Ele me ama. Em sua soberania, Ele me ama. E eu passei aquele Réveillon de 2005 para 2006 orando, que era uma coisa que eu nunca fazia. Orei e falei, Senhor, que coisa linda. Meu Deus, como eu não sabia disso antes. Aquilo ali para mim foi igual quando eu cheguei aqui e vi que eu estava dentro do Santíssimo, porque eu não tinha me tocado. Eu sou meio desligada também. Bom, enfim. Nesse janeiro, eu estava fazendo, na época, terapia, psicóloga, essas coisas. E eu tinha chegado à conclusão que eu devia voltar à casa do meu pai no interior. Vejam bem, eu tinha contato com meu pai, porque meu pai, ele ficava 15 dias trabalhando no interior, 15 dias em Vitória. Então, eu o via em Vitória. Mas na casa dele, lá no interior, eu não ia desde a minha adolescência. Foi meio que um rompimento, assim, lá eu não volto. E aí eu entendi que eu tinha que voltar lá. Só, meus irmãos, que na véspera dessa viagem, que eu já tinha decidido fazer, depois desse Réveillon, eu indo de Jardim da Penha, onde eu morava, para a Serra, onde eu estava trabalhando, ida e volta, eu quase sofri 6 acidentes de automóvel. 6, de dia. Era ciclista se jogando em cima do carro, era gente dando ré do meu carro. Eu falei, meu Deus, eu vou me machucar, não estou entendendo o que está acontecendo hoje. Mas a mente mundana não tem discernimento espiritual. Então, eu não discerni. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que de noite, o que Ele fez? A terceira visão em sonho. Mas essa era diferente, eu não tive uma visão fora do corpo, nada disso. Eu simplesmente ouvi uma voz nesse sonho e tive uma imagem. E a imagem era a seguinte, meus irmãos. Eu tinha um cachorro, amava esse cachorro. Como eu disse, ainda não tinha filhos, era namorado do meu marido. Estava com o cachorro no colo, orando pelo cachorro. Não sei porquê, mas estava. E aí eu olhava, tinha um carro, uma criança dentro do carro, do lado de fora um homem. E esse homem tinha pústulas no rosto que iam dando, ele estava com uma expressão agressiva. E uma voz dizia, Carla, está vendo esse homem? Ele está endemoniado. E isso era para você. Só não veio porque você está orando. Você precisa orar mais, você não ora. E Deus, em sua pedagogia didática, enviou esse mensageiro para dizer para mim o seguinte. Você acha que foi coincidência você quase sofrer 6 acidentes de automóvel na véspera de ir ver o seu pai? Tem algo muito ruim que não quer que você vá. Quem não honra pai e mãe não verá o reino de Deus. O sonho acaba. Eu acordo. No dia seguinte, eu fui com meu marido, que está aqui, não me deixa mentir. O que acontece, gente? Indo para lá, quase o quê? Vamos ver se vocês... Acidente. O Gaelzinho, cachorrinho, passou, foi para o pé do meu marido lá no pedal. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Quando eu cheguei em Guaçuí, na casa do meu pai, foi automático. Deus é tão bom, o Espírito Santo de Deus que a gente chama e clama, que Ele faz as coisas pela gente. Não tem quando Ele ora pela gente? Então, quando eu olhei para o meu pai, simplesmente eu voltei a amá-lo como quando eu tinha 6 anos de idade. Um sentimento que eu já tinha esquecido que um dia eu senti. Simplesmente eu o perdoei e ele me perdoou. E a gente dançou junto, a gente riu, a gente brincou. E aí passou o final de semana, domingo à noite em casa, dia 26 de janeiro de 2006, eu ajoelho na minha cama e falo, Senhor, se o Senhor existe, olha, ainda tinha dúvida, né? Eita, coração duro, se o Senhor existe, olha a frase, me perdoa, Deus. Se o Senhor existe, fala comigo. E assim eu tive minha primeira conversão. Como eu disse, meu pai era da igreja metodista, protestante, raiz, né? Nessa época, graças a Deus, ele estava frequentando, porque tinha época que estava, tinha época que não estava, ele estava firme. E ele estava de mudança para onde? Olha os planos de Deus, para Vitória. Porque minha avó estava morando sozinha, estava precisando de assistência, e ele veio morar com a minha avó no centro da cidade, e a igreja metodista no centro da cidade foi para onde eu fui. E eu tenho certeza, muita convicção, do tempo de Deus. E o tempo de Deus, naquele momento, eu precisava me reestabelecer com a minha família, reafirmar aquilo que a gente tinha vivido naquele final de semana. E se eu viesse direto para a igreja católica, que, aliás, era para onde eu queria vir, porque eu tinha uma tia muito católica, eu tinha visitado a igreja com ela, com meu padrasto também, e eu vou dizer que eu gostei. Só que eu senti em Deus que era para eu ir para lá.
E eu fui, me restabeleci com a minha família. Nós congregamos bastante tempo juntos. E ali eu aprendi a amar Jesus, aprendi a conhecê-lo, conhecer a Bíblia. Fiz curso de teologia, também pago pela igreja, 50%. Então, era meio que ajudava ali também, né? E fiz curso de missões, curso de evangelista, fui líder de evangelismo, fui pregadora, pregava no púlpito. Outras igrejas me chamavam para pregar no domingo, nas quinta-feiras estava sempre lá pregando. Líder de célula, professora de escola dominical para adultos, e assim eu fui. E eu era apaixonada por tudo aquilo, e sempre fui e sou apaixonada por Jesus. 3 coisas sempre me deixaram um pouco com o coração apertado. Mas eu amava aquelas pessoas, eu amava aquele lugar, e eu não tinha consciência exatamente nem do porquê que eu sentia aquilo. Primeiro, eu sempre quis me confessar. É o primeiro testemunho que eu dei alguns, que eu falo isso. Já falei com meu padre Denilson, querido, que amo, né, é um pai para mim. Eu sempre tive o desejo de me confessar. E eu até falei com ele que um dia, eu não sabia até então que ele tinha sido padre lá, mas eu estacionei perto da igreja de São Francisco, mas eu não tive coragem de descer do carro. Eu falei, esse padre eu vou ter que falar a verdade para ele, falar que eu sou protestante, vai falar, minha filha, o que você está fazendo aqui? Aí ele, Carla, você ia confessar comigo do mesmo jeito, eu que era padre lá. Então, foi o meu primeiro padre, né? É o meu pároco, também o padre Evandro, da Sagrada Família. Mas eu tinha o desejo de me confessar. Eu sabia que, diante de um padre, eu estaria me confessando para Deus. No entanto, numa atitude humilde diante de uma pessoa que, conforme diz a Escritura, tudo aquele, né, Jesus nos diz, todo aquele a quem perdoardes os pecados seriam perdoados, todo aquele a quem retiverdes seriam retidos. É muito óbvia a frase, então isso realmente me deixava com o pé atrás. A segunda coisa era, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É muito óbvio também, e existem subterfúgios na doutrina protestante, mas são malabarismos teológicos. É muito difícil você estudar e entender, como alguns dizem, tu és pedra, e sobre esta pedra, Jesus apontava para ele, a palavra não diz isso, edificarei a minha igreja. Está muito claro, né? Inclusive, Pedro, Cefas, né? É também a mesma raiz do nome Caifás. Olha só, Caifás, na época, que foi quem, né? Acabou ali, fez aquele julgamento falso ali, né? A Jesus. Ele não é a rocha, como se Jesus dissesse para ele, Simão, olha, essa pedra, não é pedra da minha igreja, isso é uma pedra de tropeço, a pedra é você. Então, tudo tem um motivo. Né? Quando alguém muda o nome de alguém na Bíblia, tem um motivo. Então, para mim, isso era uma coisa muito constrangedora de pensar. Então, eu evitava pensar nisso. E a outra coisa que... Só um minutinho, gente, que a boca está secando. Que me deixava extremamente constrangida. Extremamente, quando eu lia, nas últimas palavras de Jesus, sejam um, como eu e o Pai sejam um, né? Para que vocês sejam um em nós, unidade. Unidade. Então, isso me deixava muito constrangida, que eu falava, como que Jesus pediu para a gente unidade, e a gente tem 50 mil denominações. Isso é muito estranho. Então, eu me sentia em desobediência. Quando, não... Claro, eu estava na minha denominação, mas quando às vezes eu conversava com um outro irmão, dependendo da denominação, tem assim, nossa, mas um julgamento, você batiza assim, você faz assado, você guarda o domingo, eu tenho que guardar o sábado, né, as vestes, os usos, os costumes, tudo isso traz muita desunião. E não é legal. Mas, digo para vocês com toda certeza do meu coração, os nossos irmãos separados, nossos irmãos protestantes, amam. Os sinceros, claro, toda igreja tem gente sincera e gente que não é. Amam imensamente nosso Senhor Jesus Cristo. O que me dói o coração hoje, e que eu peço a Deus, é que eles descubram o que eu descobri. Que Ele está aqui, se entregando a nós. O meu sonho era ter vivido quando Ele viveu, gente. Pegado na orla das vestes dEle, passado onde Ele passou, respirado o ar que Ele respirou, tocado nele. Mas quando eu descobri que eu podia fazer tudo isso, eu surtei, gente, é um surto do bem.
mas deu uma soltadinha. Então, nossos irmãos não sabem, não perceberam, ou foram ensinados diferente. Quem os enganou? A cultura. Isso é muito antigo, é tudo muito antigo. Vem lá do ano de 1500. Então, também não estou aqui para dizer que o pastor fulano é mau caráter, nada disso. Eu tive pastores maravilhosos. Acho que eles nunca vão assistir isso, mas eu tive. Eu não posso negar. Tive um pastor que se tornou meu amigo. A esposa se tornou minha amiga. Somos amigos. Falei com a esposa dele hoje. Foi a pessoa que recebeu este link. Porque não me julga. Vai na catedral com o pai dela e me manda foto da catedral, filmagem da missa. Então, eu conheci pessoas maravilhosas, sim. Mas, depois de tudo isso que eu contei, tudo mudou. Mas mudou como, Carla? Estava lá feliz. Feliz. Mas em agosto de 2023, aí, ó, eu estou tentando lembrar, porque eu fiz uma viagem no túnel do tempo. Eu comecei a sentir dores no corpo todo. Muitas dores. E eu fui tomando injeção de corticoide, vai para fisioterapia, injeção de vitamina B, e ninguém dizia o que eu tinha. Eu tinha dores, muitas dores. Dores na lombar, dor na perna, dor no ciático, dor nas mãos, junta tudo e joga fora, né? Comecei nesse processo. E aí, de médico em médico, em dezembro de 2023, obrigada, Hudson, eu tive um piripaque, um burnout, como dizem, nome chique para piripaque. Meus filhos, eu fiquei deitada na cama, tipo assim, saí para o recesso ali do Natal, para as minhas férias, viagemzinha marcada para o sítio do meu pai, para ir lá visitá-lo, lá no Caparaó, que ele morava no meio da roça. Eu não conseguia levantar da cama. Tudo doía. Acabou que o Hudson levou as crianças, ficaram pela primeira vez lá sozinhos, os mais velhos. Voltou, e eu de médico em médico. Bom, nesse período de agosto, quando eu comecei as dores, eu conheci uma pessoa, uma amiga, uma grande amiga chamada Tatiana, que é católica. E eu não vou mentir para vocês, não, que eu evitava ter muito relacionamento com católico. Por quê? Porque eu tinha medo dos atritos, entendeu? Eu julgava dentro da minha mente, ai, meu Deus, eles são todos idólatras. E eu não queria falar isso. Ao mesmo tempo, já aconteceu o atrito, então eu julgava dentro da minha mente, é uma herege. E a pessoa não queria me falar isso, mas já teve um atritinho, então eu falei lá no passado, com outras pessoas, eu falei, Senhor, perdi amigos, né? Muito amigos. Essa também mandei o link para ela. A gente se via sempre, não se vê mais. Na época eu me tornei protestante, eles se tornaram muito católicos praticantes. Discutimos religião, perdi essas pessoas maravilhosas que eu amo, que são meus amigos até hoje, mas que na época afastou, depois reconectou de novo. Falei, eu não quero nunca mais que o Senhor coloque um católico na minha frente, na minha vida. Não quero. Mas aí eis que me vem Tatiana. E Tatiana é uma pessoa maravilhosa. E eu acho que foi coisa, tenho certeza que foi coisa do Espírito Santo de Deus, que eu olhei para ela olhou para mim, e foi amizade à primeira vista. Logo a gente ficou amiga, nossos filhos eram amigos, e a gente ficou amiga também. E Tatiana me vira, meus filhos, meus irmãos, em dezembro, pouco antes desse piripaque, dia 6 de dezembro, por aí, falou assim, queria que você fosse comigo na missa, no WhatsApp. Aí eu, ai meu Deus do céu, Senhor, eu te pedi, por que, Deus? Socorro. Aí eu falei, minha irmã, eu posso ir com você na missa. E eu iria mesmo. Só que tem coisas que eu não vou poder fazer lá. Como que, por exemplo, adorar as imagens de escultura. Me ajoelhar diante das imagens lá, adorar. Não, Carla, a gente só faz isso diante do Santíssimo Sacramento. Não vou poder comungar. Ela, isso você não vai poder mesmo, não. Não vou poder, fazer isso, fazer aquilo. Ela, Carla, não tem nada disso na missa. Eu já tinha ido na missa, gente, mas tinha muito tempo antes. E depois você aprende outras coisas. E eu vou dizer para vocês, de novo, sem julgar ninguém. Eu fui anticatólica. Já não era mais nessa época, mas eu fui. Porque é algo cultural. Se eu protesto contra o quê? Ou contra quem? Né? Na época, eu protestava contra o catolicismo. E suas heresias, entre aspas, se é que vocês me entendem. Contra a idolatria católica. Adoram Maria, adoram todos os santos.
Então, assim, era o meu protesto. Então, meus irmãos, ela me mandou isso e insistiu um pouquinho, aquela coisa de amigo, não é assim, vem. Aí eu despejei nela toda a minha cultura de fake news. Com muita vergonha eu digo isso. De novo, não é culpa de ninguém. A gente navega muito na internet e descobre muita coisa sozinho. Mas eu falei, olha, Tati, cara, no ano 300 a igreja apostatou. Constantino. E tome, eu sou especialista em história. Então eu estava me achando a sabidona. A sabida. E eu tinha feito teologia também. Então eu estava assim, arrasane. Nossa, agora, coitada, vai ser humilhada. Do bem, porque eu te amo, mas vou ter que dar uma pisadinha, uma sambadinha na sua cabeça. Aí ela me manda um vídeo do Eduardo Faria. Quem conhece Eduardo Faria, gente? Alguém conhece? Tiago conhece. Ali atrás também. Quem não conhece, conheça. Eduardo Faria é o Scott Hahn brasileiro. Quem conhece o Scott Hahn? Então, eu vou falar para vocês quem é Eduardo, mais tarde eu falo quem é o Scott Hahn. Eduardo, quando tiver a placa, acabe, você levanta para mim uns minutos antes, pelo amor de Deus, que eu falo muito. Scott Hahn, Eduardo Faria é um ex-pastor presbiteriano. Ele se converteu ao catolicismo. E ele tem um apostolado maravilhoso na internet, trazendo comparações, teológicas, explicando mesmo para o católico. Ele tem um curso chamado Catolicismo Blindado, uma plataforma. Olha, não vai para a igreja protestante, porque você vai largar os sacramentos, você vai perder a comunhão dos santos. E aí ele explica por que isso é importante e onde está na Bíblia. Ele também tem esse curso de onde está na Bíblia. Bem, ela me manda um vídeo de Eduardo Faria. Gente, quando eu vi o vídeo, eu passei mal. Por quê? Ele simplesmente rebatia tudo que eu estava dizendo, parecia que eu tinha falado para ele, né? Só que ele tinha provas que eu não tinha. Ele trazia na história, ele trazia na teologia e ele trazia principalmente na patrística. Vocês lembram que eu falei com vocês que eu sou especialista em história? Eu sou apaixonada por história. Quando um homem me mostra na história, com data, local, que eu estou errada, eu passei mal. E no final do vídeo, ele falaram assim, mentiram para você. Para mim, o valor verdade e honestidade, ele é muito sério. A minha mãe me ensinou desde pequena, olha, não minta, porque isso é quebra de confiança e tal, eu preciso saber onde você está, senão eu não vou confiar mais em você. E eu levei isso muito a sério. Eu falei há pouco tempo com meus filhos, que eu peguei na mentira, né? Aí Matheus falou assim, mãe, você está exagerando, você nunca mentiu para sua mãe? Eu falei, não. Então, assim, se eu mentir, eu me esqueci. Porque já teve vezes de estar todos primos mentindo e eu, ser a carrasca e falar, está todo mundo mentindo. Mãe, eu também, foi aquele dia que eu quase menti. Então, assim, quando falou, mentiram para você, eu dei uma surtadinha. E aí, toda noite, quando meus filhos iam para o Kung Fu, com meu marido, eu fazia o quê, gente? Ver o Eduardo Faria. Ainda não estava na fase de estudar. Eu ia ver Eduardo Faria em todo o volume, estendendo roupa, lavando a louça, mas só de ouvido ligado no Eduardo Faria, porque eu não queria escandalizar nem preocupar meu marido à toa. E meus filhos aprenderem uma doutrina errada, de repente, que a mãe estava surtando e investigando. Mas o problema é que o Eduardo Faria estava me convencendo de que eu estava errada e ele estava certo. Aí eu falei, cara, eu vou nas fontes. Eu vou nas fontes. Deixa eu ver o que esse menino aí está lendo. O que ele fala? Ele leu Santo Inácio aqui, ok, vou comprar. Aquela coleção verdinha da Patrística, da Paulus, vou comprar. Ele leu Santo Irineu de Leão, vou comprar. Beleza, Santo Ambrósio. Tá. E aí, assim, fui. Fui lendo. Quanto mais eu lia, o que acontecia? Mais católica eu ficava. Mais católica eu ficava. Quando eu cheguei na igreja católica, Tatiana fala assim, você é muito mais católica que muito católico que eu conheço. Minha filha, você já é católica, você só não tomou coragem ainda. Eu estava com medo. Mas eu ia lendo, ia descobrindo. E eu, na verdade, nem comecei por esses, eu comecei com uma trilogia indispensável nos seminários protestantes. Se chama História do Pensamento Cristão do Metodista Justo Gonzalez. Todo mundo lê, os assembleianos leem, todo mundo geralmente lê. Teve um assembleiano que é descendente de quem deu o primeiro terreno para a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Estava estudando para ser pastor, se converteu ao catolicismo lendo esse livro. Lendo a trilogia nas madrugadas, eis que, isso foi um pouquinho antes de dezembro, tá, gente? Eu tinha me antecipado antes, né? Eu estava no processo. Eis que eu falo, como que Justo Gonzalez não se converteu, gente? Porque se eu tivesse lido isso direito na época que eu estava fazendo teologia, eu tinha me convertido antes. O problema é que na época de teologia, mamãe teve o câncer de novo e era um câncer terminal. E Deus, aprove a Deus levar minha mãe. Se converteu ao cristianismo na igreja metodista. Graças a Deus, né? Então, se tornou cristã, foi para o céu.
Quem que tinha cabeça para ler o que não ia cair na prova, gente? Quem tiver uma pedra na mão aí, que atire a primeira pedra se eu tiver, entendeu? Filha única por parte de mãe. Não tinha. Então, era o que ia cair e não tinha muita ênfase em patrística. E aí, a espertona aqui, porque eu me achava muito esperta, né? Já falei. Eu lendo Justo Gonzalez, lá na época quando eu era protestante, eu falei assim, os bobinhos, os primeiros cristãos, tudo bobinho, eles acreditavam em transubstanciação. Vocês sabem o que é transubstanciação? É crer que a substância muda após a consagração, né? Ela muda. Então, transubstanciação do pão e do vinho. Tudo bobinho, né? Não tinha ciência naquela época, né? Só que quando eu li de novo, eu percebi que a bobinha era eu, porque os bobinhos eram discípulos de João e Pedro. Os bobinhos eram os mártires que entregavam a vida. Falavam assim, imperador, nós não somos canibais, não. Mas se a gente tiver que morrer declarando essa verdade, que Jesus está ali, e você me acusar de canibalismo, beleza, me entrega para os leões. Esses eram os bobinhos. Senhor amado. E aí eu fui lendo aquilo, e aí aprove a Deus me enviar o diagnóstico da minha doença. O diagnóstico era, o resto do corpo eu não sei, né? Tive suspeita de fibromialgia, parece que não era também. Eu tive um piripaque mesmo, um burnout, um esgotamento. Eu tinha 3 problemas em cada mão, e eu tive que fazer 2 cirurgias. Então, eu sou jornalista, e eu trabalho com escrita, desde sempre. Eu não tinha como trabalhar, eu não tinha como fazer as coisas em casa. Eu tomei o susto de ter que me afastar pelo INSS, porque eu não esperava, achei que ia ser rapidinho, molezinha. E aí, o que aconteceu nesse momento? Eu pude estudar. Eu fiquei 8 meses afastada e 8 meses eu estudei. Quase que de segunda a segunda. É mentira, meu marido? Não é. Aí eu fui, depois de Justo Gonzalez, né, me aprofundando mais na patrística, aí fui ler a vida dos santos, li Santo Agostinho, Santa Teresa, li o São João da Cruz, fui lendo. E fui lendo, eu falei, agora são... ganhei de uma abençoada. Gente, essa é para ser amiga, hein? Rita Rampinelli. Ela não gosta que fala, não, mas eu falo o nome do santo. Ela me deu uma assinatura de 1 ano da plataforma do padre Paulo Ricardo. Os cursos dele são maravilhosos, gente. Eu ouvi o homem o tempo inteiro. Era quando eu podia lavar a louça com uma mão, era lavando a louça com uma mão, assim, ó, e ouvindo Paulinho, na minha frente, ali penduradinho na pia. E lia muito. Então, o meu estudo já não era mais só de madrugada. Bom, pausa para uma água. Fui estudando e comecei a orar, porque eu falei, Senhor, intelectualmente está muito claro o que eu tenho que fazer, mas eu não posso fazer uma mudança dessa por motivos intelectuais. Eu senti lá no passado que o Senhor me mandou para a igreja metodista, e orei. Por que o Senhor me mandou para a igreja metodista? Família, minha filha, né? Família. Precisava. Então, eu fui orando, jejuando. Eu nunca jejuei tanto na minha vida, gente. Eu acho que eu também nunca orei tanto na minha vida. E falando, Senhor, fala comigo, porque ou eu estou desviando ou eu estou me convertendo. E eu não sei. Conversei, claro, com alguns amigos, pessoas de referência protestante, falaram, Carla, não faz isso. Carla, pelo amor de Deus, você já está idolatrando, não faz isso, não. E aí aquilo começou a me dar um parafuso na cabeça, porque eram minhas referências, a não ser a Tati e a família dela, né? A Tati, o Vinícius, a Renata, a Regina, o Davi, o filho deles, Arthur, eram as minhas referências católicas. E a Rita, quem me apresentou foi Padre Pedro, que eu também dei uma chegada lá na paróquia dele. Eu dei uma chegada no Padre Luiz, lá em São José de Anchieta. Eu fui no Padre Padre Ricardo, lá em Santo André Apóstolo. Então, eu ia conversando com alguns padres, até que eu parei no Padre Denilson, mas nós vamos chegar lá. E aí, por fim, o que aconteceu? Orando e jejuando, Deus começou a me revelar. Aquele carisma imerecido, gente, que desde a época que eu estava assim, podre de tanto pecar e querer pecar mais, Deus me concedeu, ele continuava. Então, Deus começou a falar comigo. Era assim, acordar, pensamento automático, Carla, o purgatório é para todos, né? Todos que não alcançarem diretamente a santidade, né? Era estar assim, fazendo as coisas dentro de casa e começava a entender o dogma da Assunção de Maria. Meu Deus, mas é tão óbvio. É tão óbvio. O negócio foi tão assim, surreal, que era assim,
Você tem 3 filhos. Olha os pensamentos automáticos. Deus falando, né? Eu estou fazendo as coisas dentro de casa. Está no meu quarto. Você tem 3 filhos. Você tem células dos seus filhos. Então, se você morrer, apodrecer, aquelas células vão apodrecer com você. As células de Jesus podem apodrecer, gente, debaixo da terra? Não, elas ressuscitariam. Ah, então tá. Beleza. Se fosse sua mãe, você puxaria para cima? Puxaria. Oh, então, Jesus, né? Um pouquinho melhor só que você, né? Não, bem mais, né? Bem mais, né? Se eu honro minha mãe, quem dirá Jesus, né? Quem dirá Jesus? A alienação parental já deixa a gente doida, né? Gente, todo casal divorciado tem uma fase que passa por isso. Fala mal da mãe, fala mal do pai. Fala mal da mãe, fala mal do pai. Isso lhe deu transtornos e problemas na infância. Gente, você acha que Jesus vai gostar de alguém falando mal da mãe dele, que é uma mulher qualquer? Ah, uma mulher qualquer, qualquer uma. Deus não faz barriga de aluguel. Então, as coisas foram vindo de forma tão clara. Aí, estou lendo lá Santo Inácio. Santo Inácio, gente, século I, discípulo de São João. Ela é a Arca da Aliança. Quando Jesus chama ela de mulher, que eu nunca entendi, gente, por que Jesus chama ela de mulher? Né? Parece que está desrespeitando. Ô, mulher! Não, não. Em Gênesis, você vê lá, Deus chama Eva como? Mulher. 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 E é com ela que vai ter o problema lá, né? Da descendência, com a serpente, com a descendência, né? Não é assim? Então, pronto. Então, era tudo muito claro. Bom, por fim, eu falei, Senhor, eu estou entendendo tudo isso, mas tem um negócio. O Senhor sabe que meu negócio é com Jesus, sou apaixonada por Ele. O Senhor tem que me falar o que tem nesse pão. Porque se for Jesus, eu não posso continuar sendo protestante. Mas também, se não for, estou aqui, quieta na minha, né? E a gente segue aí no ecumenismo. E Deus falou. Foram meses jejuando de pão. Meses e meses. E eu falei, Senhor, se eu abrir uma palavra escrito pão, eu vou ter que me tornar católica. Porque o Senhor está me dizendo que Jesus é esse pão. E, gente, eu não abri uma, não. Eu abri todas que eu abri. E foram várias, porque eu estava com medo, né? Ela está rindo. Eu estava com medo. Então, eu falo assim, vou abrir só mais uma, Senhor. Pão. Agora eu vou abrir só uma. Vou abrir no Antigo Testamento. Pão. Boaz e Ruth comem pão. Agora, eu vou do Salmo, vai ter... Tudo tinha pão. Não era só o pão do Santíssimo Sacramento. Tudo tinha pão. E aí eu falei, vou me tornar católica. Dia 6 de setembro vou eu lá na Sagrada Família. Tatiana, de novo. Olha, parabéns. Meu filho faz dia 1º. Fui lá, Tatiana, cara, conversa com o padre Denilson, ele é muito sábio e tal. Cheguei lá e falei, padre, negócio é o seguinte, disparei, quero me tornar católica. Está aqui a lista dos livros que eu li, está aqui a lista dos livros que eu comprei para ler, está aqui a lista dos cursos que eu fiz. Aí um homem me sabatinou, né? Deu uma sabatinadinha. Ele foi, pegou, depois que eu me toquei, os itens do credo apostólico, foi falando, mas você crê assim como? Estava tudo bem católico, né? Porque eu já tinha sido aluno do Padre Paulo, já tinha lido os livrinhos, estava tudo bem católico. E aí ele falou, minha filha, você está pronta, eu vou te ajudar. Eu vou fazer o possível para eu agilizar o seu processo. Dia 19 de outubro, eu estava me casando de novo com o mesmo homem, dessa vez sacramentalmente, né? Na Páscoa, eu estava fazendo a minha primeira comunhão. Em Pentecostes, eu estava crismando. Em junho, eu estava me consagrando ao Sagrado Coração de Jesus, porque foi um chamado que ele me fez. Eu tenho uma grande devoção à hóstia consagrada. Eu, contando rapidamente essa visão também, eu não sou de cochilar à tarde, eu não sou de dormir à tarde, sou uma pessoa bem agitada, bem imperativa mesmo. Talvez vocês tenham percebido só um pouquinho. Então, gente, eu estava lendo São João da Cruz. E aí eu fui jogada mesmo que num sono assim, de poucos segundos. E a paróquia Sagrada Família, que era onde eu estava frequentando, estava em obras, né? Está ainda. Então o sacrário não estava pronto. E eu via tudo escuro, muito escuro, e uma luz vermelha. Só que eu não sabia o que era aquilo. Eu não lembrava, eu sou de falar também que eu sou distraída. Então, assim, eu já fui em outras paróquias, mas eu não liguei o nome à pessoa. No dia seguinte, estava lendo a Bíblia, de novo, caí nesse cochilo rápido. A mesma visão. Eu falei, acontecendo. Aí fui, gente, o que é luz vermelha na igreja católica? No Google, né? Oh, claro, né? É o Santíssimo Sacramento. Qual que é a consagração, a devoção ao Santíssimo Sacramento? Sagrado Coração de Jesus. Aí, assim, eu fui e hoje sou membro do Apostolado de Oração, graças a Deus, e consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Dei toda essa volta para dizer, gente, de 20, de 40 anos, que eu estou aqui hoje por causa daquele sonho
quando eu tinha 21 anos. Atendendo esse chamado de alguém que me amou primeiro. De alguém que me amou quando eu não merecia, quando eu não queria e quando eu só queria olhar para o meu próprio umbigo. Quando eu não amava nem aquele que eu vejo, como o meu pai, como a minha família. Quem dirá aquele que eu não vejo? Deu a hora aí, varão? Ô, glória a Deus. Então, vocês viram que mesmo sem o time, sem a plaquinha, eu sou boa de tempo. Eu trouxe, só para ler rapidamente, porque eu dei o meu testemunho. Mas o que é o meu testemunho, gente? Perto de alguns testemunhos. Eu tenho, né, nesse processo de estudos, de muitos estudos, mas muito menos do que eu preciso, porque a Igreja Católica é riquíssima. Leiam um catecismo. Esqueci de falar. Eu achei que eu ia achar uma heresia lá. Falei, olha, quando eu ler o amarelinho, eu vou voltar a ser protestante. Rapaz, eu fiquei apaixonada. Aquilo é um tesouro, né? É maravilhoso. Mas o que é o meu testemunho perto de 2 só que eu trouxe para vocês, dentre dezenas que tem? São Cirilo, no ano 300, viveu do ano 315 a 386, foi patriarca de Jerusalém. Eu enxergo mal de lente, ó. E assim, ó cristãos, quando receberes o corpo e o sangue de Cristo, tu te tornas um só e mesmo corpo, um só e mesmo sangue com Ele. Tu te tornas um portador de Cristo, porque seu corpo e seu sangue são derramados em todos os teus membros. Guarda-te de tomar este sacramento por pão e vinho, e o corpo e sangue de Cristo conforme a palavra do próprio Senhor. Conforme a palavra do próprio Senhor, desculpa, gente, não te deixes levar pelos sentidos, que só a fé te guie e te confirme. E tem por certíssimo que é sim o corpo e o sangue de teu Deus que recebes. O que te parece ser pão, não é pão, mas o corpo de Cristo. E o que parece ser vinho, não é vinho, mas o sangue de Cristo. Gente, qual que é a sua missão na vida? Sua missão é ser um padre, um diácono? Para que Deus te criou? Deus te criou para ser o quê? Advogado? Santo. Deus te criou para se unir a Ele. Deus te criou para ser santo e se unir a Ele. E Jesus, Ele não nos pede algo em que Ele não nos ajude. E Ele nos deixou o Santíssimo Sacramento, que conforme diz Santa Teresa d'Ávila, não há meio melhor para se chegar à perfeição. Né? Carlo Acutis fala muito disso também, a Eucaristia é minha estrada para o céu. Gente, eu descobri o meu propósito de vida. Meu propósito de vida, embora eu seja feliz em ser mãe, em ser casada, não é este. Isso é maravilhoso, mas o casamento é até que a morte nos separe. A profissão passa. Os sonhos vãos que a gente tem, meu sonho é conhecer Paris, tudo passará. Até Paris passará. Só há algo que não passa. Só há uma coisa e uma pessoa. Certo? Então, o eterno, Ele quer se unir a mim e a você. E que alegria Ele ter me aberto os olhos para entender que, embora eu já o amasse, que embora eu já o desejasse, eu não precisava ter vivido 2000 anos atrás para pisar onde Ele pisou, para estar onde Ele está. Bastasse que eu estivesse aqui hoje. Bastasse que eu estivesse aqui hoje. Isso é lindo demais. Visceralmente, nós nos unimos a Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. E eu vou encerrar com um testemunho mais antigo ainda do que de São Cirilo. Eu já falei muito de Santo Inácio e eu vou falar de novo, que ele é um querido. Santo Inácio, bispo de Antioquia, foi discípulo de São João. Ele diz a tradição que ele conheceu Jesus quando era pequeno, né? Pelo menos é disso que nos diz o Monsenhor Segor. É um padre. Antes de ser martirizado em Roma, no ano de 108, gente, discípulo de João, hein? Ele escreve aos hereges de seu tempo que não criam na presença real de Jesus no pão e no vinho. Pode dedilhar, irmão, que eu estou concluindo. Promessa. É só a última frase. Olha o que ele diz. Assim, e ele diz para essas pessoas, assim como hoje, infelizmente, nossos irmãos protestantes ainda não descobriram essa verdade. Olha o que ele diz. Bom, ele diz que aqueles que se Peraí, gente. Olha, foi demais. Eu vou falar de cabeça. Vou
Vou parafrasear, tá? Para não ler. Aqueles que se abstêm da Eucaristia por não crerem na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo ali, negam o dom de Deus e morrem em suas disputas. Essa eu meio que decorei, que falou muito profundamente o meu coração. E eu decidi que eu não ia morrer protestando, nem disputando com Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, gente. É para aplaudir mesmo, né? A gente conheceu, eu, Márcia, Charles, o testemunho da Carla um tempo atrás. E aí, quando terminou, né, Márcia, a gente tem que... Outras pessoas precisam conhecer, ouvir esse testemunho. A gente tem que levar lá na comunidade. Para que esse testemunho, né, meus irmãos? Não é para a gente odiar nossos irmãos protestantes, evangélicos, não é para isso. Pelo contrário, né? Jesus, a igreja mesmo, a igreja faz esse caminho de unidade, de comunhão. Inclusive, a intenção do Papa para esse mês de outubro é essa intenção de buscarmos nas nossas diferenças culturais e religiosas caminhos de construir a paz e a fraternidade no mundo. Mas é um testemunho para a gente amar mais a nossa fé, amar mais a nossa igreja, amar mais, sobretudo, Jesus Eucarístico, porque foi Jesus Eucarístico que trouxe, né, a Carla para a igreja. Então, que nós possamos sair daqui hoje, nesta noite, amando mais a igreja, amando nossos irmãos protestantes, respeitando eles, mas amando a nossa fé, amando a nossa igreja, então, e amando Jesus na Eucaristia. Essa comunidade vive para isso, né? Vive para tornar Jesus Eucarístico mais amado e mais adorado. Então eu acredito que nesta noite, através da Carla, pelo testemunho da Carla, nós podemos realizar isso. Jesus Eucarístico mais amado e mais adorado. Amém? Amém. Obrigado, Carla. Deus abençoe sua vida, seu testemunho, a família que veio também com você, né, os filhos. E antes da gente encerrar, eu quero só fazer 2 convites. O primeiro convite é que no próximo sábado, agora dia 4, nós teremos o nosso mutirão de oração, que começa às 7h30 da manhã com a Santa Missa, depois conclui com a adoração ao Santíssimo, e depois o Santíssimo ficará exposto durante toda a manhã na capela para adoração. E teremos atendimento de cura e libertação e atendimento de confissão, por ordem de chegada. Então, vai ser uma manhã. Algumas pessoas que estão aqui já participaram de muitas bênçãos. Se você está precisando ser aconselhada, receber a oração, ser aconselhado, né? Como a Carla viveu a experiência da confissão, se você precisa confessar, venha sábado na nossa comunidade para viver esse momento conosco. E no dia 18 de outubro nós teremos o nosso encontro, o Poder da Oração, que começa às 13h30, vai até às 20h. Também uma tarde de imersão sobre a oração, sobre a comunhão e intimidade com Deus. Esse encontro é limitado, então é necessário fazer uma inscrição. Você pode fazer a sua inscrição por R$60 e participar conosco no dia 18. Amém? Então vamos nos voltar para Jesus, Jesus Eucarístico, nosso maior tesouro, nossa maior graça. Agradeça agora do seu lugar, agradeça por ser católico, por ser católica. Agradeça estenda suas mãos para Jesus e agradeça a Ele: Jesus, eu te louvo e te agradeço por ser cristão católico. Eu te agradeço e te louvo por crer que o Senhor está presente neste pedaço de pão, que é o Senhor, que é a sua carne, é o seu sangue que está aqui diante de nossos olhos, sua presença real. O Senhor 100% homem, 100% Deus que está diante dos nossos olhos. Nós te agradecemos, Senhor. Bendito seja. Bendito seja por esta fé que nos une a Ti, como a Carla dizia. Esta é a nossa vocação, estar unido a Ti, sermos santos. E nós temos a graça, irmãos, de nesta igreja termos todos os meios eficazes para sermos santos, tal como Ele é santo. Obrigado, Jesus, glórias a Ti. Obrigado por esta noite. Obrigado pela vida da Carla, pela vida da sua família que se dispuseram a estar conosco, pela vida de cada uma que está aqui, que está em casa conosco. Nós te louvamos e te adoramos, Jesus. Glórias e louvores a Ti. Glórias e louvores a Ti, Jesus.
Graças e louvores que se deem a todo momento. ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento, Graças e louvores que se deem a todo momento. ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento, Graças e louvores que se deem a todo momento. ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Jesus! Eu quero estar em tua presença e te adorar junto com os anjos, junto com os anjos, para exaltar e bendizer. O seu nome é o mais sublime, junto com os anjos. Eu quero estar em tua presença e te adorar junto com os anjos, junto com